quem é responsável pela criança? Os pais, em igualdade de condições, né? E o Estado. Então, se é igualdade de condição, se eu estou tendo o meu tempo, entregue aqui para a criança, e você está usando o seu tempo para você ir jogar tênis, fazer crossfit, fazer a pós-graduação, ir no bar beber, jogar bola, anyway, o que você quiser, né? E você não está cuidando dessa criança, que não é só responsabilidade minha, tem aí uma violência muito clara. E nesse processo de 2017, ela sabia que ela ia perder. A gente tinha uma estratégia e a estratégia obedeceu exatamente o que a gente ia fazer. Mas foi muito interessante, porque assim, ela sabia, ela estava muito, muito ciente do direito dela, e foi uma audiência muito difícil, uma audiência de várias horas, com testemunhas, e o pai oferecia um valor bom de pensão, que aquele percentual da população só muito pequena tem, pelo padrão de vida que esse pai tinha, né? E ela não aceitou, ela estava revendo, a gente estava revendo isso com a tese, né? E o juiz bateu, assim, houve uma discussão e o juiz bateu na mesa e falou assim: minha senhora, eu atendo, já passaram por aqui, mais de 3.000 mulheres que dariam tudo para ter um homem como esse, que o pai via a criança, né? No compartilhamento de convivência. Eles compartilhavam a convivência, mas todo o trabalho de levar e buscar, levar nas atividades, levar na escola, essas coisas, era da minha cliente. E é uma cidade onde tudo é longe, tudo tinha que fazer de carro. Então, ela levava um filho um horário na escola, voltava, tentava arrumar as coisas dela, dali a pouco tinha que fazer o almoço e buscar, entende? Então, ela entregava os filhos para o pai completamente certinhos. E o juiz falou isso. Sabe o que a minha cliente falou? Às vezes a gente vai para a audiência que o juiz faz isso e a cliente se amedronta, né? E a gente fala, puxa, ele montou em cima, eu vou ter que fazer meu trabalho de advogado, o juiz vai brigar, ela vai ficar com medo, ela vai falar, não, aceita qualquer coisa para o juiz não ficar bravo comigo. Ela falou, excelência, se mais de 3.000 mulheres aceitaram abrir mão dos seus direitos e perderem o que lhes era cabível, eu lamento por elas, mas eu não vou perder. E aí o juiz foi levantar a voz aumentou o tom de voz para ela, eu aumentei o tom de voz para o juiz, falei que eu ia chamar as prerrogativas, que a gente ia parar a audiência, né? E aí o juiz pediu um intervalo. Fizemos um intervalo. O juiz estava vermelho, o juiz ficou conversando com ele na sala. Nós saímos, tal. Quando a gente voltou, continuou discutindo, tal. E esse homem era muito arrogante. Esse homem falou assim... Novidade. Hã? Novidade. Tinha uma promotora lá. E era uma promotora olhando. Eles estavam forçando para fazer um acordo. Eles não queriam não queriam julgar aquilo. E aí esse homem falou assim, ela é muito folgada. Ela quer que os filhos tenham 2 jaquetas de frio para a criança e para a escola. Sabe quanto custa o uniforme nessa conta dela? Pronto. A promotora ficou muito brava. E ela falou assim que a filha dela estudava nessa mesma escola, em outra série. E que ela tinha 5 jogos de uniforme de inverno e 5 de verão. Porque ela era promotora de justiça. O marido dela era juiz. E nem ela nem ele tinha tempo de ficar lavando todo dia a jaqueta. Porque lavar custava. Né? Porque a mãe não ia poder levar na lavanderia, eu ia falar o nome da lavanderia, na lavanderia X para poder lavar, para ficar pronto para o dia seguinte. E essa promotora ficou muito brava. E aí ela entendeu. Ela entendeu que a gente estava falando dela. A gente não estava falando só da minha cliente, ou de mim, ou das testemunhas que estavam lá fora. Então, o que a gente fez? Inverteu-se os termos. A mãe continua metade do tempo com os filhos, mas quem é responsável por todo o trabalho do cuidado hoje é o pai. Né? E esse pai contratou cozinheiro, jardineiro, tudo isso, porque ele tinha dinheiro para isso, e a minha cliente pôde reestruturar a vida dela, porque ela estava pagando sozinha, né? E aí, assim, então foi um acordo que era onde a gente queria chegar, né? Curiosamente, era onde a gente queria chegar. E quando eu tive a oportunidade de publicar esse artigo na Carta Capital, eu comprei a revista em 2019, eu assinei, mandei para a promotora e mandei para o juiz dessa vara.